Boa noite. Estamos ao vivo com mais uma live. Hoje vai ser sobre doenças respiratórias, doenças do inverno. Vamos contar com a presença da fisioterapeuta Ana Paula e vai estar trazendo pra gente bastante conteúdo. Vai ser muito esclarecedora, principalmente agora, né, que a gente está nessa época já de mudanças, tempo, esse outono que já está trazendo bastante resfriado, doenças respiratórias. Eu vou enviar o convite agora. Só um minutinho. Já enviei o convite. Tô vendo que ela já está na live. Boa noite. Acho que caiu. Ana Paula, você está por aí? Vou enviar mais uma vez, tá? Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá. Enviado o convite. Olá! Olá, consegui! Isso aí. Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume. A imagem tá direitinho aí para quem tá vendo. Bom, pra mim tá perfeito. Tô te vendo linda como Eu sempre. não estou me vendo, gente. Eu tô angustiada para saber se meu cabelo tá no lugar certo. Ah, Mas boa tô noite, tudo confiante bem? aqui. Tudo jóia, boa noite. Boa noite para quem tá aqui, né, nessa quarta-feira à noite com a gente, para trocar ideias. Vamos falar de algumas coisas que são assuntos, né, rotineiros, mas que a gente sempre tem uma ótica diferente, uma ótica de cuidado mais prático hoje, né? E também com abordagem um pouco mais madura do tema, né? Não só falando de bronquiolites e temas de criança. Ah, é, né? Eu sempre dou uma puxada de orelha aqui nos meus convidados. Vamos lembrar dos adultos, dos idosos. Bom, mas eu vou deixar você falar um pouquinho. Eu sei que muita gente conhece, né? Mas vou deixar você falar um pouquinho do seu trabalho, do que você faz, para a gente poder iniciar, tá bom? Tá, joia. Gente, para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Fragoso, sou fisioterapeuta, trabalho atualmente com o método de fisioterapia pela metodologia RTA, que é reequilíbrio tóraco-abdominal. Trabalho com microfisioterapia, sou estudante de cinesiologia integral e também da leitura biológica, que é uma arma que a gente tem para diagnóstico muscular e físico dos nossos pacientes. Então, a gente hoje tem esse cuidado de trabalhar com a fisioterapia integrativa, que tem uma ótica mais cuidadosa, mais delicada, mais gentil com o paciente, para que a gente consiga levar um tripé de função para ele, que é menos esforço muscular, melhor eficiência na realização dos movimentos, seja ele ativo ou não, e um melhor resultado para a terapia que a gente precisa. Então, não tem necessidade da gente sobrecarregar um sistema que já está sobrecarregado com esforço e mais esforço e não sair desse quadro mantendo aquele quadro arrastado, né? Então, isso é o que eu faço. Eu atendo muitas crianças, a Luciana até brinca muito por esse motivo. E depois que essas crianças crescerem, quem vai cuidar delas? E acabou me puxando as orelhas com relação a isso e observar que os nossos adultos estão mal cuidados também. Então, na live de hoje, o que vocês podem esperar? Vindo de uma mãe que trava uma luta diária aí na recuperação do filho, que estuda pra caramba. Eu te confesso que eu tô aqui suando, já botei aqui o meu calmantezinho na água do JV Superação. Ah, E o meu é água. a gente estuda muito, a gente corre muito atrás disso daí. Então, temos algumas dicas, algumas coisas já são mencionadas, mas algumas dicas que podem favorecer a rotina de quem tem um paciente em casa, seja ele criança, adolescente, um adulto jovem e um idoso. Gente, o idoso e a criança, eles têm um cuidado muito parecido. Então, a gente, nesse período aí, que tá todo mundo meio resfriado, meio esquisito, não sabe muito bem o que é, algumas dicas básicas vão valer bastante, tá bom? E muito obrigada pelo convite, Lu. Ah,
Fiquei te esperando muito tempo, né? Ai, meu Deus, que VIP! Falando nessa questão da fisioterapia, que hoje a gente usa muito o método RTA, que é muito sutil, o toque, né? Essa questão. Gente, eu lembro que quando o João tinha 20, João tá com 24, quando o João Vitor tinha 2 aninhos, que ele tinha problemas respiratórios, né? Porque são coisas da idade, não tem jeito. Gente, que eu levava ele para uma clínica específica em Macaé para poder fazer uns trabalhos, né? As manobras. Não tinha essa questão de hoje conseguir realizar em casa, né? Não tinha esse conhecimento e nem sei se existia isso naquela época. Mas aí era aqueles tapas, né? Pá, 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 eu ficava assustada. Meu Deus, com certeza vai sair tudo dali. Era uma coisa mais bruta, né? Hoje a gente vê que, graças a Deus, mudou. Mas, assim, uma outra questão que, quando se falava em fisioterapia, né, eu não entendia o trabalho e a importância da fisioterapia respiratória, né? Quando falava em fisioterapia, eu só lembrava de joelho. É uma coisa horrível, gente. Eu só pensava em joelho ou um braço quando está quebrado. E hoje, assim, eu sou totalmente dependente da fisioterapia, né? Ela não ajuda só a parte muscular. Claro que, assim, muito. A gente cuida do João como um todo. E para o João estar com a parte respiratória hoje, do jeito que está, tá bem melhor, né? Porque o impacto pulmonar foi muito severo. Então, assim, a gente fez um trabalho em conjunto. Foi toda a parte motora com a parte respiratória, porque as duas andam lado a lado. Não tem outra opção. Mas vamos lá. Não vou falar muito não, senão já viu, né? Eu vou iniciar, tá? Eu vou passar agora para a Ana Paula. Vou soltar aqui a primeira pergunta que eu já tenho. Quem quiser também tirar as dúvidas, gente, esse é o momento. É o que eu falo para vocês sempre. Esse é o momento. A live ela vai ficar gravada, mas as dúvidas vocês só conseguem tirar agora. Se bem que eu sempre boto lá o Instagram dos meus convidados, né? Tem alguns convidados que também deixam salvos, então vocês têm como tirar as dúvidas também. Vamos lá, Ana Paula. Doutora Ana Paula. Quais doenças mais comuns no inverno? Gente, as doenças mais comuns no inverno. Temos tantas, né? A gente começa pelo resfriado comum, que é aquela coriza, né? Com aquele trancado no nariz, a congestão nasal. E ela pode durar de 1 semana até 10 dias. Geralmente é viral, ela começa desse jeito. E quando ela agrava um pouquinho mais, que é um quadro mais arrastado, que pode ter calafrio, febre, dores no corpo, aí a gente já trata como se fosse uma gripe. Todas elas, o ideal é que a gente evite aglomeração, né? Pelo amor de Deus, a pessoa está toda pendurada de dor, resfriado, não vai visitar o coleguinha, não vai para a escola, né? Muito menos visitar quem tem algum filho ou algum parente acamado. Gente, sério, um resfriado que deixa a gente com dor no corpo 3 dias pode ser crucial e definitivo na vida de um acamado. Né, Luciana? É bem complicado isso daí. E além desse mal-estar da gripe, a gente fica preocupado somente depois desse período todo de Covid em como está o padrão respiratório desse paciente. Por quê? Depois do Covid, a gente tem uns quadros respiratórios onde a pessoa inspira mais profundo e expira curto. Ela aprisiona ar. Então, ela fica funcionando os pulmões num espaço muito pequeno. Isso é um risco muito grande para a gente, porque as secreções estão sendo depositadas ali nos pulmões, né? Qualquer virose, seja ela de um resfriado ou de uma gripe, pode contaminar e evolui para uma pneumonia, que vai fazer um infiltrado, né? E vai tomar boa parte dos pulmões. Então, hoje as pneumonias que a gente tem visto não são aquelas clássicas que a gente vê na imagem, que tem uma linha, né, na base dos pulmões. Elas têm uma infiltraçãozinha, justamente por conta dessa respiração ineficiente. E a pneumonia, que é muito temida, a gente fala, nossa, fez uma pneumonia. Pneumonia, gente, é de fácil tratamento, demora, mas tem um recurso rápido de tratamento e uma resposta muito boa. Não significa que a gente não deva se preocupar. Tem uma resposta boa num adulto com força muscular. Um paciente acamado, uma criança debilitada ou um idoso, no idoso principalmente, uma das maiores causas de mortalidade no idoso ainda é a pneumonia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a pneumonia vem da gripe, tá? É um vírus simples. A pneumonia a gente tem 3 tipos básicos dela, que é a viral, a bacteriana, ou pode ser mista também, né? Começa viral e contamina por uma bactéria oportunista, quase que não saiu. E a infiltrativa, que às vezes
Nos pacientes acamados, a gente vê muito que eles produzem muita saliva ou não engolem muito bem e tem um mecanismo chamado disfagia, que é não deglutir bem. Quem tiver alguma dúvida, volta algumas lives aí, tem a Marilene explicando no JV. Então tem muita coisa boa que é fono. Aqueles engasgos na hora de engolir, de comer, isso tudo é características da disfagia. E pode ir algum fluido desse, saliva, alimento, dieta, até vômito, para os pulmões. E faz uma infiltração, um infiltrado, né? Que é uma broncoaspiração. Todos os nomes que a gente já fala todos os dias praticamente aí, né, Luciana? Mas se contamina com uma bactéria, que a gente já tem no nosso organismo uma gama de bactérias, isso vem desencadear uma pneumonia muito avassaladora e de difícil controle, tá? Então, todos eles vão deixar, a pneumonia vai começar com tosse, com febre, e é um pouco desconfortável para o paciente nesse início. Depois vai agravando, com o paciente ficando mais apático. Se for um paciente acamado, que não dá muitos sinais, ele pode vir até fazer alguns espasmos, por conta da infecção que isso está gerando. Então, esse negócio de pneumonia foi muito silenciosa. Gente, nada é silencioso a ponto de ser mudo. A gente tem um corpo muito funcional. Um corpo que fala, um corpo que mostra sinais. Então, nem que seja uma olheira diferente, esse organismo vai mostrar um sintoma de que está acontecendo alguma coisa errada. E dificilmente um paciente com gripe, com resfriado, com pneumonia e com qualquer outro quadro respiratório que a gente vai falar hoje, ele não vai ter o abdômen distendido, porque ele está respirando com dificuldade. Então a barriguinha vai ficar mais cansada. A gente vai falar mais disso mais pra frente. Depois disso, a gente tem as vias superiores, que vão ficar obstruídas, né, no caso da sinusite, com os seios da face, que são todas as áreas que a gente tem mais cavernosas, né, com espacinhos no rosto. Então dá aquela dor de cabeça característica. Algumas a gente sente até dor atrás do olho, né? É uma inflamação e pode ser bacteriana também. Depois a gente pode perceber os quadros muito comuns agora de mudança climática, principalmente no outono, que é a rinite e a asma brônquica. E elas podem vir de processo alérgico mesmo. E hoje a gente tem alergia a N tipo de coisas. Seja pólen, pelo, poeira, estresse, né? Depois desse período todo que a gente passou confinado, em casa o nosso organismo perdeu algumas proteções e alguma imunidade também. Então está sendo tudo novo. Além de que os vírus e as outras estruturas ficaram circulando por aí e se desenvolvendo, porque o vírus ele evolui, gente. Por isso que é tão importante, até nos quadros de vacinação, elas serem anuais. Porque o vírus, ele recicla. Se a gente não recicla, não é nosso problema, né? Ele está lá. Então, a gente tem que estar sempre dando uma carga nova de imunizantes para ele, para o nosso organismo, para que esse vírus não seja tão avassalador para o nosso organismo. Então, vamos lá. Otite também é muito comum nesse quadro. E ela geralmente vem associada à sinusite ou à renite, porque vai pegar toda essa regiãozinha aqui. A gente vê muita essa inflamação do ouvido. Nas crianças e nos acamados, que não vão conseguir falar, ai, tá doendo o meu ouvido, a gente vai perceber dessa inflamação, né? Que é a otite, qualquer palavra que vocês veem, tem it no final, é uma inflamação que está envolvida no processo. Então, uma inflamação no ouvido, a criança tende a andar com o ouvidinho mais para baixo, inclinar para baixo, não quer mais que a família encoste. Se é um neném que gosta de dormir com o rostinho encostado no peito da mãe, ele vai virar o outro lado para não encostar aquele ali. Então, cabe a gente prestar atenção nisso e não esperar só a febre. No caso do acamado, se ele não expressar nada verbal, ele não conseguir falar, ele vai mostrar alguma reação de dor na hora que aquela lateral estiver encostada, tá? E falando um pouquinho sobre as crianças, para a gente não deixar passar nesse período, a gente também tem as bronquiolites, tá? Que é uma inflamação numa regiãozinha chamada bronquíolo, que fica antes dos alvéolos e atrapalha a troca gasosa. Porque é uma inflamação tão brusca e tão rude que ela produz muita secreção. Impede que esse alvéolo tenha espaço livre para trocar o ar ali dentro. Então é muito comum a gente ver nas bronquiolites falta de ar, a criança muito pálida, a boquinha mais cianótica, que é mais azulada, né? Quando está num caso mais severo. Respirando de forma muito acelerada, porque ela está ali buscando ar mesmo, não está conseguindo acompanhar essa troca.
O vírus principal da bronquiolite é o sincicial. E ele é muito agressivo. Tem uma durabilidade média de 10 a 15 dias, sendo o 7º ao 10º dia os mais graves. Então, assim, a gente vai falar também a respeito de alguns pontos mais importantes, né? Para poder prestar atenção nessa criança. E como a gente deve evitar de passar do ponto com a bronquiolite e com todas essas patologias. Tá? Quem tiver qualquer dúvida pode mandar aqui nas perguntinhas, a Luciana vai ler, porque eu não estou conseguindo ver a tela. Eu estou falando no escuro. E se não tiver tempo de responder aqui, pode mandar que a gente responde depois. Eu achei o óculos, então vou conseguir Ah, ler. que bom. Alguém vai salvar hoje. Bom, meu paciente, né, o meu filho, no caso, ele não verbaliza. Então, é um paciente que frequentemente está monitorado. Ele não verbaliza, mas ele dá sinais. A gente consegue entender quando ele tem conforto. Mas, de qualquer forma, eu tenho um hábito, né? Eu não consegui sair desse hábito de estar sempre com o João monitorado. Assim, não o dia inteiro, porque ele tem muitas terapias, mas eu não gosto de dormir fora de um oxímetro, porque sinaliza, porque desperta, porque emite um som. Eu acho muito importante essa questão para o João, no caso, porque ele não verbaliza. É uma questão, assim, na verdade, a gente acaba adotando alguns padrões aqui nessa época, né? A gente sabe que as doenças acabam chegando com mais frequência, a casa tem uma rotatividade grande pela quantidade de profissionais. Então, assim, inverno, verão, outono, primavera, qualquer estação do ano, acordamos, abrimos a casa inteira, gente. A casa tem que circular, é toda a parte de baixo, toda a parte de cima. Nessa troca de estação, eu sempre dou uma geral no armário do João, no meu, no do Paulo, enfim, para estar tirando essas roupas que ficam guardadas e que acabam acumulando muita poeira, dá aquele cheiro de guardado. Não é nenhuma casa que tem mofo, mas não tem jeito, né? Fica muito parado ali. E eu estava até falando com a Ana Paula que quando chega essa troca de estação, o paciente, a pessoa, a criança, o adulto, tem tendência a diminuir essa questão da hidratação, que é um fator muito prejudicial também, né? Então a gente tem que estar sempre atento a isso. A hidratação do nosso filho, do nosso paciente, do nosso pequenininho, do nosso idoso, são coisas que eu, como venho conversando e falo e sempre coloco no Instagram do João, assim, eu tô vendo que tá um momento muito grande, né, de pneumonia. Eu tava até lendo que em Campos tá um andaço, né, um surto, na verdade, na região de Campos. E influenza em outros pontos, né? E eu vejo que a vacinação tá muito baixa, né? Que é uma coisa até que eu botei essa semana no Instagram do João. Cara, a gente tem que estar muito atento à vacinação. Então, existe meios da gente tentar, de alguma forma, estar passando, né, melhor por situações que a gente vai acabar vivendo, mas tentando de uma outra maneira dar aquela seguradinha. Mas vamos lá. Agora, quais os principais sinais de alerta para buscar ajuda de uma emergência com uma criança, né, nesses casos agora, dessas viroses, enfim, ou num adulto? A gente fugindo do quadro agora de um paciente que está super monitorado e está todo mundo vigiando ele o tempo todo. Né? A gente vai ficar de olho se tiver febre persistente, né? Principalmente acima de 37,8. A gente primeiro tem que ver com o pediatra, com o médico, qual é a taxa de corte, o número de corte na nossa febre, da febre do paciente. Porque dependendo da metodologia de trabalho desse médico, isso pode variar um pouco, mas em média 37,8, tá? A febre que dura mais de 48 horas, está lá indo e vindo, né? Porque criança, geralmente, ela tem um período que ela tem uma febrezinha e passa e não vai voltar. Que pode ser por N coisas. Mas assim, recidiva, 48 horas, vamos procurar a emergência. Vômito persistente. Vômito no idoso, gente, 2 episódios já é uma coisa que a gente se preocupa, porque ele desidrata muito rápido. Diarreia, sangue nas fezes ou sangue no vômito, que aí não precisa esperar 48 horas, você já vai logo de cara, que tem uma coisa muito errada. Dificuldade de respirar. E aí a gente vê na dificuldade não só o desconforto a ponto de alguém pedir socorro, mas aquela criança ou o acamado que está respirando com a boca mais aberta, porque ele não consegue mais fechar a boca, está usando a musculatura aqui do pescocinho,
levantando essa musculatura, levantando os ombros para respirar, porque é uma forma inconsciente de buscar mais ar. E ele está com afundamento das costelas, que são sinais também de desconforto respiratório muito importante. Desorientação acontece quando esse paciente já não está muito legal, a oxigenação já está falhando. O cansaço extremo, que é o que a gente falou, lábios e línguas secas, a diminuição e escurecimento da coloração da urina também. É muito importante a gente ver isso, que uma pessoa desidratada tende a ter urina mais escurecida, né? E a gente vê lá o cuidado que as meninas, que a Luciana tem com o João, com relação a essa parte de balanço hídrico, né? Sempre conferindo se a coloração da urina tá legal, se o cheiro tá legal. A textura da pele também influencia muito nisso. Paciente fez alguma convulsão, teve alteração de consciência também, não tá muito falando alguma coisa legal. O idoso tem muito disso, gente. Do nada ele desliga, né? Idosos que têm predisposição ao Alzheimer, ele tá funcionando muito bem, daqui a pouco ele não sabe mais como que... Você dá a canequinha na mão, manda beber água, ele fica olhando. Aí você tem que mostrar o caminho. Isso aí já é uma perda da consciência. É bom procurar um auxílio, tá? Inchaço nos lábios, inchaço nos olhos, inchaço na região de garganta, que pode ser um processo alérgico importante. Não se menospreza a alergia. Alergia é muito sério. Dor intensa e a dificuldade de locomoção. E isso a gente está falando de quadros internos, sem falar de cortes, outras coisas, que senão vai fugir um pouco do nosso tempo. Tá? Mas basicamente são esses os sinais. E nesse período de inverno e outono, que a gente tem muita afecção viral, então principalmente desconforto respiratório, cansaço extremo. E no caso das crianças, gente, bebês principalmente, o que a gente vê? Tá mamando? Tá se hidratando? Legal. Vai conseguir fazer o tratamento em casa. Parou de mamar, parou de dormir, não consegue se alimentar, não consegue nutrir, aí ele precisa internar para pegar um acesso, porque ele desidrata muito rápido. O idoso, a mesma coisa. Verdade. E assim, eu costumo falar que, assim, conhecemos o João só de olhar, né? Então, existe essa questão dos padrões, né? O João é um paciente que a temperatura dele está diariamente, porque a gente faz esse controle, 36,4, 36,5. Quando o João chega a 37, não é nem considerado estado febril ainda, para a gente já acender o alerta, né? Então, ali o João a gente já começa a falar com toda a equipe, olha, João não está bem, porque eu conheço o padrão do João. Então, assim, é muito importante você estar sempre muito atento, conhecendo o padrão da pessoa que você está, né, cuidando do seu filho. Bom, enfim. Justamente, rapidinho, Lu. Isso foi muito bom que você falou. O João tem esse padrão de temperatura mais baixa porque ele é um paciente que usa uma gama de medicações para controles extras. Uhum. Então, isso também afeta nessa resposta imunológica da febre. Quando qualquer paciente acamado que usa excesso de medicação, ele chega a ter uma febre, que é o febril, né, que é 37, 37,2, ele já está com uma febre que para nós é 38,5. Porque ele já tem medicações que controlam essas respostas todas do organismo. Então, assim, por isso que eu falei, é o nosso paciente que está em casa sem acompanhamento. Agora, quem está em casa com uma pessoa que está acamada, que precisa de maiores cuidados, não pode esperar chegar perto do 38, não, tá? Começou a ficar mais paradinho, deu um sinal de diferença, fazia uma coisa e de repente parou, vamos começar a ficar atento, principalmente a hidratação e a coloração de lábios. Lábios pálidos, aparecimento de olheira, cansaço, ficar com a boquinha mais aberta para respirar. Notou que a barriga está muito mais solta, mais globosa, mais redonda e não é gordurinha, né? Então vamos prestar atenção nisso, porque são sinais de fadiga e de esforço que as pessoas já estão fazendo, e isso vai combinar num problema muito sério. Com certeza. Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Como deve ser a atuação do físio nessa área, nesse momento, né? Que o paciente já está com esse padrão, com esse esforço, né? O trabalho de vocês. Eu conheço o trabalho de vocês, bem. Não vou passar. Então, é muito legal esse tipo de pergunta, porque a maioria das pessoas pensa que o fisioterapeuta vai interferir numa lesão muscular, numa lesão óssea, num entorse. É comum até ouvir assim, mas é uma massagem que você vai fazer. São recursos manuais, a gente vai falar de alguns recursos mecânicos também. Mas o recurso do fisioterapeuta no paciente com desconforto respiratório.
O que que é? Vamos visualizar uma pessoa que não está respirando legal. Então, ela está sobrecarregando toda a musculatura acessória dela, que é essa musculatura de caixa torácica, pescoço, que é o que vai fazer levantar a caixa torácica. Porque os pulmões, gente, eles ficam presos aqui dentro. Se eu não conseguir levantar essa caixa torácica, o pulmão não expande para poder entrar o ar e ele não retrai para expelir esse ar. Por isso que é tão importante a gente ter a caixa torácica e o abdômen tão bem trabalhado, que é o que a gente faz sempre com o João e com os demais pacientes também, tá? Cada um dentro da sua necessidade. A Mariângela, que é a criadora do método RTA, ela definiu de uma forma muito elegante como que a gente deve ver isso. Nós não somos um pulmão que respira, nós somos um corpo inteiro que respira. Então, assim, não adianta pensar na fisioterapia para esse momento em uma coisa que eu vou trabalhar somente um recurso para os pulmões. Eu vou primeiro aliviar essa carga, essa sobrecarga na musculatura respiratória. Eu vou neutralizar e tentar igualar as pressões de tronco e abdômen para que tenha um equilíbrio ali e esse paciente consiga respirar de forma mais branda, enchendo mais os pulmões de ar. Geralmente, quando ele está nesse desconforto, ele já acumulou secreção. Então, de forma secundária, acontece a remoção das secreções. E para quem já acompanhou uma sessão de fisioterapia respiratória, é notória a diferença de quando começa para quando termina. Então, chega um paciente cheio de ronco, cansado, e ele termina bem, leve, descansado, com raras exceções de pessoas que não gostam muito de fazer, que é o caso de algumas crianças, mas o benefício é sempre extremo. E quando a gente fala da atuação do fisioterapeuta, hoje a gente levanta muito a bandeira do acolhimento para esse paciente, né? Eu considero o desconforto respiratório uma das piores desconfortos que pode existir, porque você ter fome de ar e não conseguir respirar. Você imagina, gente, andar com um saco plástico na cabeça, é a sensação. É muito desconfortável. Aí chega um profissional que você nunca viu, ou às vezes já viu, e não é o que você queria fazer porque você está desconfortável, você não tem outra opção no caso do acamado, né, ou no caso da criança. Chega e pega de qualquer jeito e vamos porque tem que ir, bora. Não é assim. Então a nossa atuação hoje tenta ser o mais sutil possível e o mais agradável possível. Não é fazer vontade ao paciente, é não ser parte do problema, né? Porque a gente, enquanto profissional de saúde que entra de forma particular na casa de um paciente ou entra numa empresa de home care, a gente faz parte da solução, né? A mãe desse paciente, como igual a Luciana, ela tem que olhar e falar, uff, graças a Deus chegou. E não, meu Deus, chegou essa mala que vai comprimir meu filho, vai sobrecarregar esse sistema, ele não gosta dela, às vezes não gosta mesmo, mas assim, eu tento ser um amor com ele, né? Mas o fisioterapeuta, ele age dessa forma. E ele pode utilizar recursos mecânicos, que a gente vai falar de alguns deles, e recursos manuais. No recurso manual, a gente consegue esse alinhamento muscular, esse alongamento, essa melhora da capacidade residual funcional com as mãos, né? Porque a gente consegue corrigir as alterações biomecânicas desse músculo, alongando o que está encurtado, trabalhando o que está mais frouxo, para que ele funcione bem, alinhado, né? De forma que ele tenha menos esforço, maior função e uma melhor eficiência também para a realização das funções dele. Respondido? Tá. Eu costumo falar que é um tratamento bem humanizado, né? Quando você pensa, né, num tratamento, é isso. Hoje tá esse carinho, essa troca. Gente, é por isso que eu evito rotatividade. Porque, assim, é tanto amor, é tanta preocupação, tá todo mundo tão ligado que eu luto para não ter rotatividade, recebo toda a equipe com muito carinho, porque o João é muito, muito bem cuidado por todos da equipe, né? Então, vamos... Qual a diferença... Peraí, qual os recursos mais utilizados? Eu não perguntei essa ainda não, né, Paula? Quais os recursos mais utilizados na fisioterapia respiratória? Perguntei essa? Não. Porque não perguntou. Acaba... Vou até sinalizar. Vamos lá. A gente usa os recursos manuais, né, de direcionamentos de fluxo, alinhamento, e os recursos extra manuais, que são os mecânicos, a gente usa muito BIPAP, usa às vezes técnicas chamadas até de empilhamento aéreo, que usa o AMBU,
para auxílio nos pacientes que são traqueostomizados. Dificilmente eu uso empilhamento aéreo em paciente que é somente via aérea, porque é desconfortável para eles fazer essa pressão nasal, tá? Mas tem os BIPAPs, os CPAPs, que eles aumentam a pressão e mantêm uma pressão interna na parte pulmonar desse paciente, para que ele ganhe mais espaço, né? Depois, se for do interesse de vocês também que estão assistindo e a Lutopar, a gente coloca umas tomografias do João de antes e depois, que a gente conseguiu uma expansão torácica muito bonita com ele, inclusive, e não foi mirando nisso, né? Mas conseguimos com as técnicas manuais e as mecânicas também, para as pessoas conseguirem enxergar do que a gente está falando. E com isso a gente tem o BIPAP, que é um aparelho que ele joga pressão tanto na inspiração e mantém um pouco de pressão lá dentro dos pulmões na expiração, para que esse pulmão continue mais aberto e não feche, não sofra de atelectasia, que é uma coisa que as pessoas que não têm muita força muscular ou doentes musculatórios progressivos podem desenvolver, que é o fechamento dos alvéolos. Tem o CPAP, onde ele só joga pressão na inspiração. O paciente inspira, mas expira também espontaneamente. E a gente consegue controlar para que esse paciente ele jogue o ar quando ele tiver a força de puxar, que é o drive, ou então o aparelho pode fazer isso de forma autônoma também, tá? Fora isso, com os pacientes que são ativos, tem N outros produtos. Tem incentivador de tosse, incentivador de fluxo, que tem nome de tudo quanto é jeito. E tem também as gambiarras que a gente faz para incentivar fluxo, volume e boa vontade. Que são os exercícios de sopro, exercício de puxar a aguinha no canudinho e por aí vai, porque o fisioterapeuta é um bom MacGyver. Eu acho que essa área da saúde, né? Eu vejo também que técnicos de enfermagem, enfermeira, eles fazem coisa que até Deus duvida. Fono. Gente, eu fico vendo que não é mole, não. Ó, boa noite para todo mundo. Obrigada para quem tá aí, ó. O Ed tá aqui falando parabéns, muito boa live. A Carla também deu boa noite. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez, né? Se dedicando e tá aqui junto com a gente. Em relação às imagens, super liberado, né? Você sabe que comigo não tem liberado. Em relação ao uso do CPAP, gente, o João ele faz uso do CPAP e foi uma luta o João aceitar o CPAP. A gente levou um bom tempo tendo que mexer na pressão e tinha noites que ele não aceitava e tinha que tirar. Hoje o João ele faz uso normal, né, do CPAP. Normalmente a gente consegue passar a noite inteira com ele fazendo essa expansão pulmonar. E quando ele não aceita, que é raro, hoje em dia é raro ele não aceitar durante a noite. É respeitada a vontade dele, né? Quando ele tá bem, é respeitada a vontade dele. Mas, assim, foi de extrema importância. Quando ele começou a rejeitar, na minha cabeça passou N coisas, né? Será que isso dói? Será que tá incomodando? Mas depois eu entendi, né? Fui buscar, fui conversar, entendi a necessidade e quando eu comecei a ver a diferença, né, de tudo que estava acontecendo, né, de todo o tratamento, aí eu comecei a conversar mais com ele em relação a esse equipamento. Olha, João, é necessário, eu sei que incomoda um pouquinho, mas nem incomoda, né? Mas eu acho que ele já estava saindo da fisioterapia e pensava assim, poxa, mal sair da fisioterapia, mais uma coisa, mas hoje ele está super de boa e assim, e é muito, muito necessário. Tem sido fundamental para o tratamento dele. Junto com tudo, né? Tudo é fundamental para o tratamento dele. Uma coisa aqui rapidinho, Lu, antes da próxima pergunta. E essa comunicação, como funciona, né? Dificilmente, o João às vezes ele está muito agitado, ele está irritado, a Luciana chega, fala com ele, ou uma das meninas, né, das técnicas, conversam com ele e ele se acalma. Então a gente volta a um tema de quando eu entrei na faculdade, que é a humanização. É você tratar o indivíduo como um indivíduo. Ele não é o paciente do leito tal, né? É um indivíduo que está ali, chamar pelo nome, ter esse carinho todo, explicar. Né? O João, às vezes, ele fica chateado, a gente percebe. E por mais que a gente tenha de vários pacientes o relato de, não participa, é muito bom a gente ser aquela pessoa que faz um pouquinho diferente. Né? Eu vejo isso muito com criança. Esses dias eu fui fazer uma avaliação de um pequeno e a mãe, eu vi a mãe muito assim agitada, emocionada. Falei, gente, fiz alguma coisa errada. Sabe aquele gelinho que dá no coração? E ela pediu para fotografar, porque ele nunca tinha deixado fazer uma avaliação. Ele sentou no colo e ficou.
Porque eu cheguei, eu mostrei o esteto, ele viu que eu usei na irmã, eu deixei ele botar na mão dele e depois eu usei nele. Então ele conhecia o que ia acontecer com ele. Então o fato da gente mostrar também, independente da idade desse paciente ou da condição, deixar ele ver o que está acontecendo, é muito importante porque é o respeito, né? E esse respeito vem de volta pra gente. E assim, aproveitando o agradecimento que você fez, eu quero agradecer a todos que estão aqui. Gente, quem não conhece ninguém que esteja melequento, que tem algum filho, algum parente que esteja passando por um processo de resfriado, teve pneumonia, bronquiolite, ou que se interessa em assistir a live, aproveita que está aí agora, manda um aviãozinho, pelo menos 3 pessoas você conhecem, que ainda vem uns temas interessantes por agora, né, Luciano? Pelo que eu sei, a próxima pergunta eu vou precisar ficar sentada. Então, mas eu preciso fazer um comentário. Cara, tem uma pessoa esperando um gato passar por aí. Dailane. Não, não é. Mas tem, ó. E tem a Camila que tá falando saudades, Paula linda. Ai, mas eu vou... Deus. Tem uma pessoa esperando um gato. Eu não sei. Olha, eu acredito que a Ana Paula tenha aprendido o gato no quarto. Oi. Tá sentada aqui do meu lado assistindo a live também, porque Celina é aplicadíssima. Muito educada. Depois me envia. Muito fina. Pra ver se eu consigo ensinar as minhas. Bom, então, agora é uma pergunta. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer essa pergunta. Tenho muitas dúvidas. Qual a diferença entre bronquite e bronquiolite? Vamos lá, então. A pergunta que não quer calar. A gente vai começar falando da bronquiolite. Tá? A bronquiolite acontece geralmente nas crianças muito pequenas, até 2 anos de idade. E ela é um vírus, geralmente o vírus sincicial, que ele vai acometer, aquele nome lindo que tem, e ela vai acometer as vias respiratórias num lugar mais baixo. Vai passar, pronto, acabou. O máximo que a gente pede para acompanhar, depois de alguns estudos, é que as mães acompanhem 2 meses após o acontecimento, para que não tenha nenhum outro tipo de recidiva, porque nesse período ainda vem aparecendo algumas secreções, e se a criança não tiver uma qualidade muscular eficiente, ela pode evoluir para pneumonia, tá? E a bronquite já é a forma crônica disso. Sabe aquela criança que não foi tratada, que continua tossindo, que continua chiando, a criança chiadora, que tem uma inflamação pulmonar crônica, seja ativada por pelo, pólen, poeira, pensamento negativo, qualquer coisa pode, no caso da criança que tem bronquite ultimamente, a gente fica preocupadíssimo com isso, tá? E as causas, e é a principal causa da asma, tá? Mas a diferença básica é essa, a bronquiolite ela é aguda e em crianças menores de 2 anos, e a bronquite ela é crônica e geralmente crianças maiores. É. Eu tive bronquite, eu não sei onde ela foi parar, ela sumiu. Mas eu tive bronquite durante muitos anos da minha vida. Tenho certeza que ela tá guardadinha. Na época que eu tive Covid, eu fiquei muito preocupada. Eu falei, caramba, e agora? Mas, gente, graças a Deus, passei muito bem pela Covid. As 2 vezes que eu tive, eu passei bem. E João também. João, principalmente. João, assim, graças a Deus, a primeira vez que teve o Covid, eu descobri no final. Desestabilizou um dia. Então, assim, eu não vivi o Covid com o João, descobri no final. A segunda vez eu já descobri no início. Então eu vivi o dia a dia do medo do Covid. Foi tensa a segunda vez. Mas, graças a Deus, passou. E assim, né? Com todo o auxílio, todo o suporte, gente. João Vitor não precisou ser internado. E João Vitor tem, sim, um histórico pulmonar grave. Né? O impacto foi muito severo. Mas ele conseguiu passar dentro de casa. O meu maior medo era do João Vitor ser internado. Eu tenho pânico da palavra internação. Assim, eu não me sinto confortável de jeito nenhum, em nenhum hospital. Eu me sinto confortável com ele dentro de casa. Então, foi o meu maior pesadelo. Mas, graças a Deus, a gente passou bem. Vamos lá para a próxima pergunta. Criança com ronco pulmonar persistente. Quais os riscos? Tudo que a gente fala persistente já é uma coisa assim do cotidiano dessa criança. Se ela tem ronco, vamos só definir. O chiado que a gente escuta na bronquiolite e na bronquite é aquele chiado igual do gato. Para quem estava preocupado com o gato, tá aparecendo já o som dele por aí, ó. É aquele in no final da inspiração, que é a pessoa quando puxa o ar e dá aquela chiadinha fininha, porque é uma contração do alvéolo, atrapalhando a passagem do ar. Tem
também o chiado no final da expiração, que é o sibilo ex, que é justamente a dificuldade da passagem do ar ali dentro dos alvéolos por algum espasmo na saída, que aí já é produção de secreção. Então, na inspiração é mais grave. Quando a criança está roncando, ela está produzindo muita secreção dentro dos pulmões. Tem criança, gente, que você escuta de longe, ela dá uma tosse, você tem vontade de cair. Eu, às vezes, estou na rua e eu escuto a criança tossindo tão cheia, tão encatarrada, tão congesta, que eu tenho vontade de pedir licença para a mãe e falar, vem cá, deixa eu escutar. Vamos ver como é que tá. Vai condenar ou não vai esse pulmãozinho? E assim, é um acúmulo de secreção. Quando você tem um recipiente, vamos imaginar que o pulmãozinho da criança seja essa caneca. Dentro dela tem que ter espaço para eu colocar líquido. No pulmão tem que ter espaço para passar o ar. Se eu resolvo encher de qualquer coisa, concorda comigo que vai sobrar pouco espaço para ela fazer o que precisa? Então, uma criança que ronca muito com frequência ou que chia muito com frequência, ela tem uma troca gasosa ineficiente. Então, a gente vai notar uma mudança física nela. Ela vai começar a ter os ombrinhos girados para dentro, levantando a caixinha torácica, vai ficando mais estreitinho aqui, ó, igual um sino. Caixinha torácica afunda, às vezes afunda até o peito, faz aquela cavadinha. E é uma criança que fica mais corcundinha, mais assim, respirando mais pela boca para facilitar a entrada de ar. Fica com a barriguinha mais redondinha, porque não está dando conta. Quando esse pulmão não funciona bem, gente, ele sobrecarrega o diafragma, que fica logo abaixo dos pulmões. E ele vai sobrecarregar também os intestinos. Então, uma pessoa que está com os pulmões comprometidos, seja com secreção, com sibilo, com qualquer outra coisa, ela não vai funcionar bem em nada. O intestino não vai estar legal, ânimo não vai estar legal. É aquela criancinha que vai ficar assim, encolhidinha no canto dela, né? Então, assim, a longo prazo, o que isso pode gerar? Deformidade física, apatia, até algum atraso, algum desconforto maior, mas principalmente um atraso no cognitivo, porque está faltando cognição ali, porque não tem oxigenação suficiente. Dependendo do tamanho, da proporção de secreções, pode gerar, sim, uma baixa tão grande de oxigenação que essa criança vai precisar de algum suporte, tá? Então, assim, procurar um médico, procurar um fisioterapeuta, né? Procura um suporte. Hoje a gente tem até o Instagram, a Luciana tá fazendo essas mensagens, todas as lives, respondendo coisas no Instagram do João, para tirar dúvida. Isso foi coisa que ela bateu muito a cabeça para poder aprender e descobrir como que funciona, né? Eu tenho um Instagram também, respondo as perguntas, tem uma pessoa que faz essa triagem toda lá. A gente tem informação. Informação hoje, gente, é assim, a melhor coisa que vocês podem ter na vida. É informação. Porque a diferença entre manter a criança que está nesse sofrimento, porque não se iluda de pensar que a pessoa que está chiando com os pulmões lotados, ela está feliz. Ela não está. No caso da criança, ela pode ter se acostumado, porque ela já está a longo prazo, ela não conhece outra realidade. Mas ela está em sofrimento. Eu já peguei quadro de criança que estava roncando muito de longo prazo e a primeira sessão a criança chorou, esperneou, porque durante as manobras essa secreção sobe e ele é obrigado a tossir. Crianças nesse quadro de ronco prolongado, elas não conseguem tossir com facilidade. Então o risco de pneumonia é gigante. Aí ela consegue tossir, na segunda sessão ela já tosse mais e as famílias relatam, nossa, a tosse está mais forte, está limpando mais. Quando para de chiar, gente, a criança é muito engraçada, que ela começa a roncar um pouquinho, ela já pega o telefone e dá para a mãe e fala, chama a titia. Porque sabe que vai ficar bem. Olha só, até o bichinho sabe que vai ficar bem, gente. Então, a gente quando vê uma criança nessa situação, fica muito compadecido. Criança, a gente bate muito na tecla, por quê? Porque não sabe se expressar, não sabe reclamar disso. Às vezes é aquela criancinha que tá chorosa, enjoada, e só é considerada como uma criança enjoada. Mas é uma criança que não está respirando bem, não está vivendo a vida dela de criança bem, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. No caso dos acamados, no caso do João, tem a musculatura menor que a minha, digamos de passagem, a gente se preocupa muito com os roncos e com os sons que os pulmõezinhos dele fazem, por conta de ser uma estrutura muito sofrida com todos os episódios que ele já passou pulmonar. E mesmo assim a gente conseguiu ganhar expansão com o paciente acamado. Então é possível fazer isso, sim, e principalmente na criança é rápido de resolver.
Entrou uma pergunta aqui. Uhum. Aí eu vou pular a próxima só para poder, porque eu sei que vai ser uma coisa rápida. Uhum. PETs podem ser prejudiciais para pacientes com algum problema? Depende de vários fatores. Qual que é o cuidado que esse pet tem? Né? Eu tenho os meuzinhos em casa, mas eles não têm contato com a área externa. Eles têm um ambiente todo controlado, são bichinhos que são limpos, mantêm uma higiene prática, né? Eu sou uma pessoa alérgica, por incrível que eu pareça gato, né? E tem esses benditos aqui. Então tem todos esses cuidados com eles. Primeiramente, se é uma criança ou um adulto que é muito alérgico, ele precisa da autorização do pneumologista, sim. E as pneumos hoje, elas já autorizam quando tem essa possibilidade, ou então passam um tratamento para essa adaptação, tá? Porque o pet, ele traz uma alegria muito grande para quem convive com ele. E segundo a medicina chinesa, a alegria, ela impacta positivamente nos pulmões. O pulmão de quem é triste, ele é mais doente do que de quem não é. Então, assim, no caso do pet, a qualidade da alergia, onde a pessoa reside, e se esse pet é bem cuidado. Porque eu já vi pet levar a fama de estar causando alergia e o problema era um mofo. Tem. Agora tem uma pergunta aqui. Fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato? Eu estou numa intercorrência, eu posso de imediato vou ligar para Ana Paula, vou ligar para Tá com o paciente, tá passando mal, tá desconfortável, parte respiratória. Eu geralmente sou contactada pelas mães que eu já acompanho, tá? Independente da prescrição do médico ou não. Agora, quando é um contato que é para fazer atendimento pelo plano ou empresarial, a gente precisa de um encaminhamento médico. Somente por um único motivo. Plano de saúde é cooperativa médica. Então, eles pedem um encaminhamento de outro profissional com CRM. Não significa que esse profissional vai traçar a conduta do fisioterapeuta, mas é somente para fazer o faturamento mesmo. Mas é um profissional de primeiro contato, você pode procurar. Ah, eu vou levar para fazer um acompanhamento de fisioterapia, tô achando que meu filho está respirando mal, ele não está sentando direito e ele faz força, ele apoia as mãozinhas para poder ficar sentado. E assim, já não tem mais idade para ficar nisso? Isso tem o nome de ancoragem ou ancoramento, né? Quando a pessoa segura com as mãos, seja adulto ou criança. Segura porque ele não consegue, com a força muscular, sustentar o próprio tronco. Essa família pode procurar diretamente o fisioterapeuta. Como procura um fisioterapeuta para fazer um pilates, uma reabilitação de joelho, de coluna, de quadril. A gente só pede que tenha um encaminhamento em caso de reembolso pelo plano ou atendimento empresarial. Eu ia perguntar, a minha próxima pergunta agora é bem a respeito da postura, né? Eu sei que a gente já passou por. Agora a gente acabou de falar um pouquinho mais, mas assim, eu acho que é muito importante a gente entrar bem nessa questão da postura, né? Como essa postura, uma postura errada, acaba influenciando nessa parte respiratória, né? Nessa parte pulmonar, como agrava o quadro. A gente sabe que tem pacientes que, infelizmente, têm padrões, né? Que tem uma escoliose ou encurtamento. Como isso afeta a parte respiratória? A postura, ela afeta diretamente a parte respiratória porque ela funciona como um molde do nosso corpo. Então, se eu não tenho mobilidade do tronco, eu não tenho entrada e saída de ar de forma satisfatória. Então, vai acumular mais. No caso da escoliose, principalmente, o que que acontece? Se eu tenho uma escoliose que eu estou mais voltada para a minha esquerda, concorda comigo que esse lado esquerdo ele ventila menos? Entra menos ar desse lado. Então, as secreções vão ficar depositadas ali. E no caso de uma contaminação por uma bactéria hospedeira, oportunista, eu vou ter uma pneumonia de difícil controle por conta de postura. Então, quando a gente pega muito, eu às vezes avalio muito isso. As minhas amigas que têm filhos sofrem muito comigo por esse motivo, porque posta a foto da criança assim, eu já fico, gente, ajeita esse pescoço, pelo amor de Deus. Porque na criança e no acamado e no idoso, isso aqui vai gerando um encurtamento. Aí daqui a pouco a pessoa não consegue mais sustentar o pescoço desse jeito. O que que vai atrapalhar? A deglutição. Então o nosso corpo ele é todo encaixadinho.
Se eu tenho um desnível de quadril, na hora que o paciente senta, ele vai sentar torto, ele vai ter que corrigir o quadril, o tronco, a cabeça e vai gerando outras deformidades. Lembra que a gente falou? Correção das alterações biomecânicas. Então, qualquer tipo de alteração que o corpo saiu do eixo, saiu daquela zona de equilíbrio, a gente já não funciona mais tão bem. Então, vai acumular um pouquinho mais de secreção, vai fazer um pouquinho mais de esforço. E isso, 5, 6 minutos é mole. Ao longo de semanas, é um problema muito sério para se tratar. Com certeza. Fatores que influenciam a ventilação pulmonar. Vamos lá, fatores que influenciam. Jesus toma conta. A gente tem 3 coisas importantes que influenciam a ventilação pulmonar, que é a resistência das vias aéreas, né? As nossas vias aéreas, começando do narizinho até chegar dentro dos pulmões, elas têm uma pressão, né? Uma força para poder aceitar aquela quantidade de ar. Se eu tiver com essas vias aéreas obstruídas, ou então mais firmes, mais densas, inflamadas, isso vai atrapalhar na minha ventilação pulmonar, porque vai atrapalhar a passagem do ar até chegar onde ele precisa. A complacência do tecido pulmonar, tudo que é complacente é aquilo que vai e volta, né? Se eu tenho um pulmão que não expande, que ele não abre para depois fechar, seja ele porque o tecido pulmonar não está complacente, porque ele está rígido por alguma doença, ou pela minha caixa torácica, que está rígida por uma má postura, ou por uma tensão, ou simplesmente porque ela está rígida porque eu não faço uma mobilidade costal muito adequada. Isso também vai afetar a minha ventilação pulmonar. E a última é a tensão na superfície dos alvéolos, que é onde ocorre essa troca gasosa. Se ele tiver mais comprimido ou mais expandido de forma patológica, isso pode atrapalhar também. Muito bem. Agora, uma pergunta bem tranquilinha. Quanto tempo é, em média, uma sessão de fisioterapia? Aí a gente responde da seguinte forma, depende do quadro do paciente. Por exemplo, pacientes, vamos começar dos nenéns. Bebê não tolera toque prolongado. Autista não tolera toque prolongado. Então, assim, o físio que chega lá achando que ele vai ficar 1 hora polengando o menino, ele vai estressar esse paciente. Então, o tiro vai sair pela culatra. Então, crianças muito pequenas, crianças com desordem de sensibilidade, a gente tem que ser muito assertivo, né? Trabalha e deixa o bichinho descansar, para ele não fadigar. Um adulto que tem uma resistência muscular muito grande, onde a gente tem que ganhar mobilidade de cada agrupamento muscular. Estou falando só de tronco, não estou nem dizendo de alongar perna e braço, não. Ganhar complacência muscular para depois ganhar parte respiratória, tem uma média de 50 minutos, 1 hora aí. Dependendo do quadro, se tiver... Isso aí é uma coisa simples e comum. Se tiver numa crise, você já viu que a gente costuma passar e muito disso, né? Pois é. Eu sei bem das crises. Então, depende muito do quadro. Daí a importância de ter um profissional qualificado e que você confie também, para não ter esse tipo de dúvida no futuro. Hoje a gente tem vários grupos de mães na cidade, vários grupos de tudo, graças a Deus, grupos confiáveis, que indicam profissional, tá? E os médicos também já indicam esses profissionais. Mas quando vem de uma mãe que é sua amiga, você relaxa muito mais, né, do que quando vai no profissional médico, que ele dá 5, 6 opções. Então, você já vai sabendo, fulano trabalha desse jeito, vai fazer dessa forma. E o profissional, principalmente o fisioterapeuta, que trabalha muito com o toque, com essa até invasão, né, no corpo do paciente, que geralmente é um toque desnudo. A gente levanta a camisa ou tira a camisa. Né? No caso do bebê, tá só de fralda. Tem que ser um profissional que ele tem que saber abordar essa família, principalmente a mãe. Porque ela vai estar ali fragilizada, sem saber o que pode acontecer. Não, é verdade. Agora, Ana Paula, a gente está vendo que o tempo já está mudando, Quase. né? E hoje, por exemplo, a gente pegou um dia chuvoso, gente, foi horrível, estava chovendo. Assim, você já sentia realmente a temperatura caindo e tudo. A gente está vendo, né, gente, que está aumentando já os casos de gripe, influenza,
todos, né? E também a pneumonia. Como que podemos ajudar os nossos pacientes acamados, as crianças, a passar por esse processo de uma forma mais leve? Ou não entrar nesse processo de pneumonia? O ideal seria a gente conseguir evitar, né? Mas assim, vamos pelo que a gente consegue fazer. Então, assim, a gente tem que estar sempre com as mãos higienizadas. Então, lavar a mãozinha. E no caso de atendimento ou visita à criança, a mão não é só isso aqui, não, tá, gente? A mão é do cotovelo para baixo. Porque a criança, ela toca nos braços. Quando se fala de criança, principalmente, lavar dos cotovelos para baixo. Tá resfriado? Não vá visitar. Mamãezinha, papaizinho, seu filho não tá legal? Não deixa a pessoa que está resfriada visitar. Se for visitar, olha de longe. Um distanciamento social faz diferença nesse quadro. Então, a lavagem das mãos é muito eficiente. No caso de criança que está voltando da escola, está voltando da creche cheio de it, e tem um irmãozinho em casa, ou tem um idoso em casa, que a gente esquece que o idoso fica pior do que a criança, a lavagem das narinas, o banhozinho, troca da roupa. Não chega em casa com a roupinha da creche e vai deitar no sofá ou na cama, né? Vamos tirar isso tudo e deixar lá fora. A gente, na rotina com o João Vitor, tem esse cuidado da higienização das mãos, o uso de touca, propé, capote. Tá sempre tudo muito específico para ele, para que a gente continue sendo fonte de ajuda e não permear nenhum tipo de vírus para esse menino. Né? Outra coisa que a gente pode pensar também para os pacientes que não conseguem engolir, no caso da pneumonia, tem déficit de deglutição, não engole direito, engasga, a aspiração da boca, do nariz. Se for um paciente traqueostomizado, tá sempre mantendo essa traqueostomia limpa e aspirada, porque a pneumonia broncoaspirativa no paciente acamado, ela é a principal causa, tá? Ela ganha em disparada da viral. E basicamente isso. E as mudanças de decúbito, porque além de prevenir as pneumonias e os acúmulos, também previne as lesões de pele. Eu falo que essas broncoaspirações, assim, né, das vias aéreas, do próprio excesso de cialorreia, elas são muito silenciosas, né? Eu sei porque, assim, de vez em quando a gente passa por isso aqui. Eu acho que a troca de decúbito, ela é fundamental, assim. A gente não pode, por conta da pneumonia, por conta de lesão por pressão, desconforto mesmo, né? Eu lembro que uma vez eu fui questionada por uma mãe que segue o João, aí o João estava fazendo terapias, enfim, sábado e domingo, porque o João faz terapia sábado e domingo. Aí ela me mandou um questionamento, né? Ela, tadinho, tô com pena dele, nem no sábado e domingo ele relaxa. Aí eu expliquei para ela, falei, então, no sábado e domingo a gente, claro, pega um pouco mais leve, mas sim, ele tem as atividades, né? Você imagina você ficar 2 dias sem realizar qualquer atividade, só deitada na cama vendo Netflix. Aí na segunda-feira você levanta para poder fazer tudo o que você tem para fazer. Um monte de coisas, atividades, cuidar da sua casa. Então, assim, a mesma coisa é ele. Eu não posso parar com ele no fim de semana, porque ele vai sentir na segunda-feira quando ele tiver que voltar a essa rotina. E eu acho que isso, assim, é um padrão para tudo. Eu tiro o João da cama para poder... o pulmão também dar aquela respirada, para ele poder circular, entendeu? Enfim, vivo com as vacinas em dia, a hidratação em dia. Gente, assim, são assim, dicas que estão dando certo para o João, né? Claro que cada paciente é único, não é uma receitinha de bolo, a gente não tem uma receitinha padrão, seria ótimo, né? Aí isso aqui deu muito certo com fulano e acabou, vai ser para sempre com todo mundo assim, mas não é, né? Então, essas dicas, assim, é o que eu costumo fazer. Eu falei assim, faço questão de deixar assim, um pouquinho do que eu faço, que a gente vê que tá andando, tá fluindo. Então, minha amiga, as perguntas que eu tinha já acabaram. Eu sei que você tá cansada, você saiu daqui hoje mais de 4 horas e ainda foi atender outros. Então, assim, eu vou deixar você aberto para poder deixar algum recado, falar alguma coisa que você queira, que tenha passado. A gente não falou quase nada do RTA. Então, assim, o RTA é algo que a Ana Paula faz, alguns profissionais na cidade, e é um trabalho dessa parte da fisioterapia que ela pode falar um pouco melhor, claro. Eu posso falar como mãe e como uma pessoa que tem visto a evolução do João dentro dessa área, né? Com esse tratamento que ele tem feito há 7 meses e assim,
Tá liberado as imagens, eu acho que vale a pena mostrar para as pessoas entenderem e conhecerem melhor desse trabalho, né? Eu acho que vale muito a pena. E hoje eu estava até conversando com ela da importância que eu vejo desse trabalho até para pacientes idosos, né? Que eu vejo que, assim, às vezes a gente acaba voltando muitas coisas para a criança, mas, assim, os idosos, como você falou no início da live, a gente conversou hoje à tarde sobre isso, a mortalidade é muito alta pela pneumonia, né? Então, é só um alerta que eu queria deixar e pedindo sempre a ajuda para que a gente consiga, sim, estar cada vez mais conseguindo colocar o RTA, que é importante, né, aí nos tratamentos, porque vale muito a pena. O A minha água já acabou. RTA, que a Luciana falou, para quem não conhece ainda, é reequilíbrio tóraco-abdominal. É uma metodologia onde a gente trabalha com várias técnicas e manuseios, como mesmo diz a criadora, manuseios sofisticados, porque a gente trabalha com todos os grupamentos de cadeia muscular do paciente. Então, assim, manuseio manual, com uso de cinta, com uso de algumas faixas, de acordo com o que o paciente precisa. Mas, em sua maioria, manuais, onde a gente consegue trabalhar essas alterações biomecânicas que o paciente tem. Os encurtamentos, as disfunções respiratórias, trabalha com o ganho de entrada de ar nesses pulmões e a facilitação da saída desse ar também, de forma mais harmônica e menos agressiva para esse paciente. Então, não vai chegar no profissional de RTA e ver ele brincando de sanfoninha com o paciente, apertando as costelinhas, né? A gente sempre vai trabalhar com movimento de elevação, de respiração, respeitando o limite desse paciente e trazendo uma maior eficiência com o menor gasto energético possível. Por quê? O que a gente entende no paciente quando uma desordem respiratória? Ele já está gastando muita energia para respirar e está respirando mal, né? Então, quando a gente faz esse trabalho com ele, dificilmente a gente termina a sessão e esse paciente continua com algum desconforto. É melhora imediata. É muito interessante. Por isso que a Luciana tem esse apelo e esse apoio, a gente tem esse apoio nela, como profissionais que trabalhamos, né, com o RPA, porque a gente trabalha isso com o João. Melhora muito a qualidade dele, respiratória e muscular, porque isso é nítido. A gente vê no corpinho do paciente que faz RTA, como ele é antes e como ele é depois. Eu vou liberar algumas imagens, né, no meu Instagram também, e a gente vai preparar essas imagens do João, né, as tomografias dele, e explicar o que foi feito ali e como que é feito. Porque são métodos muito leves e dá um resultado muito grande, dá conforto principalmente para esse paciente. Então, no caso do RTA, quem tiver dúvidas, nós temos muitos artigos lá no site www.rtaonline.com.br. Lá vocês encontram tudo, desde o profissional que é qualificado, tá? Todos os profissionais a nível Brasil estão descritos e classificados ali. Os artigos todos. Então, tem desde fibrose fibrose pulmonar, bronquiolite, asma. Tem alguns artigos de adulto começando mais, né? Porque foi uma metodologia desenvolvida primeiramente para o paciente neonatal, mas hoje, 30 anos depois, ele já é uma metodologia que se utiliza em qualquer paciente. Todo paciente pode usar, sabe, gente, Neston? 1001 forma de preparar? É isso aí. Tem as receitinhas que a gente pode fazer e os benefícios para cada paciente. João, graças a Deus, é beneficiado com isso, com esse entendimento da família e com vários profissionais na equipe que fazem. E além do agradecimento a vocês que estão assistindo, a todas as pessoas que deram apoio, ao making off, né? Também quero te agradecer, Luciana, pela confiança, né, de sempre e pela parceria, deixar a gente falar aqui. Mas o que eu preciso de falar, gente, que eu me esqueci? Mais nada. Eu tô vendo se tem alguma pergunta aqui, porque eu acabei mexendo, ver se entrou alguma coisa. Gente, eu sou muito nova nisso, tá? E eu não tô Então, vendo assim, a tela, tá, gente? Então, releve se eu estiver descabelada. tem uma pessoa que botou aqui. Já presenciei a diferença algumas vezes, é nítido, em relação ao, acredito que é o RTA. Uhum. Há 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, o João Vitor estava descompensado,
né, com a frequência respiratória altíssima, estava em 35, lembra? E a gente entrou com, claro, com a fisioterapia respiratória normal e também com o RTA, e assim, e com o CPAP, com medicação. Mas assim, quando ele saía das sessões, né, eu falo hoje do RTA porque a gente sempre coloca, monitora, né? Eu tenho até vídeo no Instagram do João do início de uma sessão do RTA e do final da sessão do RTA. Então, assim, o João Vitor, no início, ele tá com 35, acredito que esse vídeo que eu tenho. E no final, ele tá com 16, 17, né? Já finalizamos com 13, com 14. Então, assim, realmente eu lutei muito pelo RTA, como lutei por terapias do João, né? Mas vejo diferença. Eu acho que vale a pena, sim, os estudos. E nessa época do ano eu vejo a importância. Mas então, amiga, eu quero te agradecer. Quero agradecer a todos que ficaram com a gente até agora. E acho que a mensagem foi bem passada. Você brilhou, arrasou, como todos os convidados, né? Muito obrigada. E falar também, gente, que o João ele tem essa qualidade toda, mas a gente é uma equipe. Nós somos uma equipe muito grande ali, multidisciplinar. E cada um tem sua pecinha no quebra-cabeça muito importante. Para o João não ter pneumonias broncoaspirativas, a gente trabalha muito a fisioterapia motora, respiratória, o RTA, a fonoaudiologia, tem terapia ocupacional, tem o cuidado das técnicas, que é primoroso e é 24 horas por dia. Tem a Luciana lá para acalmar aquela onça que não é mansa, né? E assim, tudo é equipe. E quando a gente vai fazer um atendimento em domicílio, mesmo que seja particular, é equipe também. Às vezes é menor, mas é uma equipe. É a mãe, é o filho, é o pai, é o gato que estiver perto, mas tem que estar tudo junto para fazer um bem bolado legal. Então, gente, obrigada. Qualquer dúvida, me chamem. Eu topo voltar, hein? Eu tô igual a Marilene, eu quero repetir. Aí vai voltar, então. Durante a semana, até o final de semana eu solto quem vai ser a próxima live da semana que vem. Vai ser surpresa. Tá jóia. Eu estou preparando o espírito dessa pessoa. Entendeu? Mas então, durante a semana, até o fim de semana eu solto para vocês. Ó, um beijo. Muito obrigada, amiga. Vou deixar a live salva, porque eu sei que as pessoas não conseguem estar o tempo todo. Gente, não tem problema, a live vai estar lá. Quando tiver dúvida, abre, olha, entendeu? Manda mensagem para Ana Paula que ela responde, assim como todo mundo da equipe responde. Isso aí. Tá? Ó, eu não responder, ela lembra. Beijo, tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite.